Boa noite a todos. Nós somos o Grupo Pablo do SEMA, que é um grupo que trabalha com todo tipo de dependências, acolhendo a dependentes e também a familiares de dependentes. Nós hoje vamos dar continuidade aqui ao trabalho que o Grupo Pablo tem trazido toda quarta-feira neste horário. Vamos iniciar com uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem vossos irmãos, para levá-los ao alívio. É olhar a grande família humana como sendo a sua, porque essa família vós a encontrareis numa outra época e em mundos mais avançados. Está no capítulo 11, o item 10, e vale muito a pena ler todo o capítulo, como todos os do Evangelho. Vamos à nossa prece, elevando os pensamentos a Deus. Vamos mentalizar Jesus e pedir à irmã Maria Angélica e a equipe de Pablo que envolvam a todos nós ao longo do desenvolvimento deste estudo da noite, que possamos então iniciá-lo, graças a Deus. Dentre as ferramentas da recuperação, hoje nós vamos falar dos sentimentos libertadores. Deus deu a vida e então nos brindando com a imortalidade e com o processo reencarnatório. Por que as reencarnações são necessárias? Para que todos tenhamos o tempo necessário e também o conjunto de experiências que possibilite cada vez mais que cada um de nós desenvolva-se através da utilização das ferramentas que nos são oferecidas por Deus ao longo dessas experiências reencarnatórias. Nesta imagem, nós temos um simbolismo de uma reencarnação. Aqui, ali, nasce a criancinha, vai se desenvolvendo, temos o menino ali no outro ponto da tela, então chegando pela caminhada até a terceira idade. Mas sabemos que as reencarnações não se processam sempre da mesma forma. Por que isso? Há todo um encadeamento nesse processo reencarnatório. A cada nova reencarnação, a programação vai ser feita de acordo com a necessidade que o resultado de todas as outras reencarnações traz para aquela nova experiência. Nem sempre iremos desencarnar na terceira idade. Pode acontecer eventualmente o desencarne da criança, do adolescente, de uma pessoa ainda jovem e frequentemente chega-se até a terceira idade. Para que nós reencarnamos? O que precisamos tanto aprender na vida? Aprender a amar. O amor é o grande sentimento libertador. E como estamos nesse quesito? Já temos ele bem assimilado por nós? Ainda não. É trabalhoso. Aprender a amar e aprender a ser amado. Muito desejamos, mas estamos ainda descobrindo como nós iremos chegar ao real amor, a capacidade de nos doarmos por inteiro e estarmos tão abertos a receber esse sentimento também tão valioso. A vida, então, vai nos apresentar desafios. E quais são esses desafios?
o que faz necessário nós vivermos esses desafios. Vamos ver? Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-lo. Como? Todos nós recebemos de Deus um conjunto de ferramentas, as melhores, as mais adequadas para cada experiência que teremos na nossa vida. Cabe a cada um de nós acessar lá na sua caixinha de ideias as ferramentas para a dada circunstância de vida. Isso nem sempre é fácil. Em alguns momentos fica bastante trabalhoso. Por quê? Porque é uma característica do ser humano a dualidade, que é termos um lado que tem fragilidades, falhas, um outro lado que é a nossa fortaleza, um lado com todos os atributos e as ferramentas necessárias para que nós possamos superar cada desafio. Mas, como em algumas situações essa dualidade ela fica mais ativa, o conflito às vezes torna determinadas vivências mais complexas. Vamos no universo do dependente. O dependente, ele já com baixíssima autoestima, com uma real insegurança em relação ao seu desempenho, já se enxerga de uma forma pejorativa, se vê como uma pessoa incapaz de lidar com as suas próprias questões. Ele não acredita em si. Então, ele está sempre percebendo, tendo muito mais ativo aquele seu lado frágil, o lado das suas dificuldades, os seus equívocos perante a vida. Só que tenhamos a certeza de que, se não podemos tudo, nós todos muito podemos, e vai depender exclusivamente da nossa vontade firme, da crença em nós mesmos, do quanto nós vamos investir em nós. Por que ainda não entendemos a lição do amor? Porque essa é a realidade. Estamos buscando, estamos caminhando, mas ainda não conseguimos entender plenamente o que é o amor, muito menos vivenciar o amor com essa pungência que podemos vir um dia a vivenciar. Por quê? É da natureza humana termos, na nossa fragilidade, temos medo de sofrer, de fazer sofrer, medo de nos decepcionarmos. E com esses medos, nós vamos entrando num processo de autodefesa tão grande que nós criamos barreiras, escudos que vão nos proteger do externo, porque acreditamos que ali naquele externo há o perigo. Então, nós acabamos muitas vezes criando vários mecanismos de defesas. E esses mecanismos nos trazem defesas que nem sempre são saudáveis ou adequadas, equilibradas. Por exemplo, uma defesa inadequada é o egoísmo. E é importante nós entendermos um pouco sobre o egoísmo. Existe a pessoa egoísta e existe uma atitude egoísta. Atitude egoísta, isto é ainda característico de todos nós. Dadas as circunstâncias,
todos nós, eventualmente, iremos ter um outro comportamento egoísta. Agora, a pessoa egoísta é aquela que pauta a sua vida nessa postura de que ela tem direito a tudo, não tem nenhuma obrigação, só ela tem necessidades, só ela deve ser atendida. Eu. O egoísta, ele não consegue validar o outro dentro das suas necessidades. Ele não quer abrir mão de todos os direitos. Vamos ver o que Chico Xavier nos diz sobre o egoísmo? Herança evidente de nossa antiga animalidade por toda parte, ainda vemos o egoísmo a repontar em toda extensão do mundo. Já na criança, podemos ver comportamentos egoístas, como aqui nessa figura. Não quero compartilhar, não vou emprestar o meu brinquedo. Eu posso até não brincar agora, mas é meu, vai ficar comigo para quando eu quiser. Pode ser uma atitude eventual da criança, mas na eventualidade desse comportamento persistir, pode-se chegar a um adulto, como aqui, esta da figura, em que ela está tão intensamente voltada para si mesma, ela dá uma atenção tão exagerada à própria pessoa que olha para o próprio umbigo com uma lupa, incapaz de perceber o que está ao seu redor. Ela não se dá conta do outro e perde grandes oportunidades de compartilhar experiências com o outro, porque é nessa troca, dentro dos relacionamentos humanos, que nós vamos aprendendo e ensinando. Todos se enriquecem nesse processo, mas o egoísta, ele tem muita dificuldade de fazer essa troca, porque ele quer apenas receber, ele não quer doar. Nós vemos com uma certa frequência esse comportamento egoísta no dependente. O dependente, ele cria a ideia e persiste em que ele está no mundo para ser atendido. Ele quer que o outro atenda a ele no que ele desejar. Ele espera sempre que o outro faça as suas vontades. Ele não consegue enxergar que o outro, às vezes, tem as suas próprias necessidades, está passando por momentos que não cabe ali conceder aquilo que o dependente busca, mas ele realmente não aceita. A Mafalda, ela está certa quando ela diz: algumas pessoas não entendem que a Terra gira ao redor do Sol e não em torno delas. Esse tipo de pessoa realmente acredita firmemente que assim é a vida. E, com certeza, estão muito equivocadas. Podemos fazer essa piadinha que está bem atual para esses momentos. O filho perguntando ao pai: o que é o egoísmo? Resposta do pai: é quando um indivíduo compra todo o álcool em gel para si mesmo, sem deixar nada para as outras pessoas. Vamos lá. Se formos sinceros, quantos de nós não tiveram esses comportamentos quando surgiu essa pandemia? Muitos. Olha, a questão do papel higiênico viralizou não à toa. Foram inúmeras pessoas que estocaram papel higiênico como se fosse para um ano de vida. Não só isso, os produtos do supermercado sumiram das prateleiras. Nas farmácias, luvas, máscaras desapareceram rapidamente. Isto quer dizer que as pessoas que assim procederam, elas são egoístas? Claro que não. O comportamento que tiveram, sim,
é um comportamento egoísta, mas aparece num momento extremo, onde aí é acionado aquele comportamento que ainda não está totalmente resolvido em nenhum de nós. Então, aí atua-se o egoísmo. E o egoísmo, ele pode aparecer em inúmeras situações. Vamos citar aqui apenas alguns exemplos. O chefe, às vezes, pode ter uma atitude tirânica com o seu empregado, porque ali ele está atuando o egoísmo. Considera-se no direito de ter a atitude que quiser com o seu funcionário e que o funcionário precisa se submeter a todas as suas exigências. Egoísmo. A inveja. Aquele olhar do invejoso é um olhar de desconforto perante a aquisição do outro. Se o outro está numa boa situação, num bom momento, o invejoso, ele quer aquela situação para si. Por quê? Pelo egoísmo, ele acredita que ele merece tudo, o outro não precisa de nada. Então, é aquele desconforto perceber quando o outro também tem direitos, porque ele quer todos para ele. Tio Patinhas vive num mundo onde para ele só o que importa, ele e a sua riqueza. Portanto, ele cada vez quer ter mais dinheiro, mais posses, não doa uma moedinha sequer. E para ele, o sentido da vida é simplesmente ficar cada vez mais rico, cada vez mais posses a ele apenas de direito, e o outro ele não enxerga, ele não percebe que o outro precisaria talvez que ele lhe estendesse a mão. Não. Dinheiro todo para ele, para o outro nada, avareza. O avarento, ele está sempre insatisfeito, é voraz. Cada vez eu quero mais, mais, mais. Temos também a questão do ciúme. Aqui nessas camisetas representando, né, namorado ciumento, namorada ciumenta, e nós podemos estender a questão do ciúme para outros vínculos, na amizade, nos vínculos familiares. E o que é o ciúme? Posse. É a vontade de ter o controle, exercer o poder sobre o outro. Aqui também uma posição pura de egoísmo. É frequente isso no dependente e também, frequentemente, vemos no familiar do dependente, aquele que está atrelado à dependência do seu familiar, que é uma codependência. Muitas vezes ele tem essa posição egoísta de que ele quer ter o controle sobre o outro para que o outro haja do jeito que lhe é satisfatório, para que o outro atenda à sua vontade, à sua necessidade, porque ele quer acabar com aquele problema que o estressa. Então, ele quer ter essa posse sobre o outro, egoísmo. O trato humano com a diferença da qual o outro é portador tem sido motivo para variados graus de conflitos e adversidades. Quem nos traz isso é a irmã Dufour. Verdadeiro, porque as diferenças acabam causando comportamentos muito intensos, um rebuliço. O que será que leva alguém a ficar tão impactado com o fato do outro ser diferente de si? Aí temos uma mistura do orgulho com o egoísmo. Afinal, o orgulho é filhote do egoísmo. E aqui a
aquela situação em que a pessoa se acredita melhor e com mais direitos. Então, ela reage fortemente ao diferente, até porque vai ser trabalhoso talvez para ela, vai sair da sua zona de conforto, ter que rever certas crenças e valores, não quer fazer isso. Portanto, ela prefere atacar o diferente que é novo ali para ela. Quando nós vamos pensar na família do dependente, também a sociedade aí atua de uma forma muito preconceituosa com essas famílias, como se uma família onde não há dependência fosse sempre uma família perfeita, equilibrada, onde a educação fosse maravilhosa, os pais fossem os melhores do mundo e os filhos fossem exemplares. Já na situação da família do dependente, é uma família defeituosa, problemática, a educação foi inadequada, não se deu os limites que tinha que ter se dado, é uma família desequilibrada. Imaginem a dor dos pais dos dependentes. Com essa vivência, muitas vezes eles acabam se sentindo o erro, eles acabam acreditando que eles causaram um problema, são responsáveis, educaram de forma errada e, portanto, eles acreditam que precisam corrigir esse defeito. É uma das razões pelas quais, muitas vezes, o familiar entra numa situação de codependência, que é quando ele fica atrelado ao comportamento dependente do familiar. E nessa codependência, ele tenta avidamente assumir o controle do seu dependente, ele quer mudar o outro, consertar o outro, já que ele causou o problema, ele quer consertar. Evidentemente, isso só gera muito conflito e a vivência de muita dor, tanto para o familiar quanto para o dependente. A raiva, dirigida pelo egoísmo, acomoda-se na mágoa dilacerante e na depressão. A irmã estufou ainda, porque ela está nos trazendo aqui os conflitos da vida, né? E como nós temos ainda as nossas limitações em lidar com esses conflitos. A raiva é aquela reação muito desproporcional aos fatos. Na raiva, a pessoa perdeu o controle, ela tem uma ação tão forte, é como uma explosão ali naquela situação. E por quê? Porque algo toma conta de si numa emoção tão intensa. Muitas vezes por conta de uma vivência de mágoa. A mágoa é uma sensação de estar sendo vitimado por alguém, por alguma circunstância. Na mágoa, acredita-se que houve uma injustiça para consigo. A pessoa magoada, ela fica ressentida, fragilizada, frustrada e, frequentemente, acaba transformando essas emoções desconfortáveis numa atuação de raiva. Assim como também as pessoas que estão em processos depressivos, porque o depressivo, ele enxerga a vida de uma forma negativa, muito triste, ele acredita-se acuado pelas circunstâncias da vida e incapaz de lidar com esses desafios que lhe serão apresentados. Ele fica amedrontado, ele fica também profundamente frustrado, um desconforto emocional tamanho que, para tentar
diminuir a sua dor, o seu desconforto. Muitas vezes ele transforma isso na raiva, porque a raiva dá a sensação de força, de estar no poder. O amor é uma escolha. O amor é sempre uma escolha e tudo na vida é escolha. Muitas vezes nós não acreditamos que temos escolha quando as opções oferecidas não nos agradam, mas nem sempre podemos escolher algo agradável, mas escolha sempre teremos entre estarmos numa situação em que vai nos causar maior ou menor prejuízo, em que vai levar o outro a estar também vivendo um maior ou menor prejuízo, de acordo com essas nossas escolhas. Por exemplo, o dependente, ele escolhe o amor adoecido quando ele está nessa situação de egoísmo, onde ele realmente espera do mundo que ele se curve a si, quando ele quer que o outro atenda a todas as demandas que são aqueles comportamentos seus compulsivos. A sua dependência é que cria aquelas demandas como se fossem necessidades reais, mas são necessidades da dependência. E ele querendo ser atendido a toda hora, de todas as formas, ele está buscando um amor adoecido. O familiar, quando está na posição da codependência, ele também escolhe o amor adoecido, pois ele acredita que ele vai ter a condição de consertar, de salvar o outro. Ele fica atrelado àquele comportamento do dependente, tentando de todas as formas simplesmente salvar o outro. E sabemos que isso não é possível. Mas dentro do amor adoecido, aquele familiar acredita que a maior expressão do seu amor é conseguir salvar finalmente o seu familiar. Já o familiar que escolhe o amor saudável é aquele que aprende a dar limites para o dependente dentro da problemática que o comportamento compulsivo vai apresentar e que busca compreender aquela patologia que o seu familiar apresenta para utilizar da melhor forma os seus recursos e atuar, então, um amor saudável e equilibrado. Nos diz Viktor Frankl, só o ser humano tem o privilégio de eleger uma atitude frente ao sofrimento. Aquele slide anterior, onde nós falamos da raiva, frequentemente o dependente ele é muito reativo. Ele lida de uma forma raivosa com as questões da vida e com aquele com quem ele convive. Tudo isso são escolhas que nós fazemos. Olhamos agora para este coração. Vejam o estado dele, um coração depauperado. Está tão machucado esse coração que precisa de toda uma equipe para tratar esse coração, para que ele tenha condições de voltar a se desempenhar bem. E dentro de um quadro desse, imagina nós termos que lidar com a questão do amor incondicional. Qual de nós já tem essa capacidade? Jesus, ele veio nos ensinar o amor. E, quando esteve aqui entre nós, ele exemplificou esse amor, nos mostrando que ele é possível. Mas já sabia que ainda não tínhamos, como não temos, a condição de atuar
este amor incondicional. Estamos caminhando passo a passo, nós estamos buscando, não chegamos ainda lá. Amar quando somos feridos, amar quando nos magoamos, extremamente trabalhoso e doloroso. Ainda não temos esta condição. Imagina a vivência do dependente, do familiar do dependente, naquela dinâmica de mágoa recíproca, de expectativas que não são atingidas nem de um lado nem de outro. Como eles podem imaginar um amor incondicional? Estamos todos aprendendo. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Isso está no Evangelho. Ali já os Espíritos nos deixando claro que não temos ainda a condição do amor incondicional. Amar ainda é trabalhoso para nós, principalmente nas situações de adversidade, porque então isso aciona em nós o egoísmo, isso aciona em nós o orgulho e ainda não conseguimos. Vamos aqui olhar essas duas espécies, gato e cachorro. Já por natureza, são adversários. Existe a animosidade instintiva nessas espécies, mas os animais também estão evoluindo e já vemos frequentemente situações onde se desenvolve uma amizade e há muito afeto entre gatos e cachorros, eles superando os seus instintos. E se para eles isso é possível, evidentemente, todos nós podemos sim trabalhar em nós a nossa questão emocional, todos os nossos sentimentos e emoções menos boas, eles podem sim ser trabalhados para que nós alcancemos um melhor equilíbrio. É quando nós podemos, então, pelo autoconhecimento, elaborar o porquê da intensidade dessa questão emocional em nós quando nos deparamos com aquilo que nos desagrada. Então, amar o inimigo é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É simplesmente respeitar o outro, porque não existe amor sem respeito. Então, o amor saudável é aquele que tem como base o respeito recíproco. Nós esperamos que o outro nos respeite. Para isso, nós precisamos também aprender a respeitar o outro. E aonde isso aparece? Justamente nos quadros das diferenças, onde há situações conflituosas, onde aparece a frustração, a mágoa, a expectativa não atendida. Portanto, vamos chegando na indulgência. O amor diante da imperfeição do outro, principalmente quando somos afetados por ela. Essa é a indulgência, que é uma das facetas do amor. A indulgência quando há a adversidade, mas nós estamos tentando, porque ainda também não temos essa condição da indulgência plena, mas caminhando a cada momento, quando nós conseguimos frear uma emoção mais negativa, quando nós não cedemos a um impulso hostil, quando nós tentamos um olhar mais tranquilo
perante aquilo que nos afeta, nós estamos ali já exercitando a indulgência. Respeitar a diferença é buscar o entendimento de que o outro dá apenas o amor que aprendeu. Cada um de nós só dá o que tem. Precisamos lembrar que, dentro das nossas imperfeições, nós todos ainda falhamos. Nenhum de nós consegue ter o melhor desempenho em nada na nossa vida. Nós estamos caminhando e temos melhores e piores momentos. E quando temos indulgência para com o outro, vamos aprendendo a ter indulgência para conosco também. Vamos tendo expectativas mais realistas em relação a nós mesmos e assim caminhando na saúde. E é mais um passo em relação ao desenvolvimento do amor saudável por nós e pelo outro. É a virtude da compreensão. Evidentemente, para compreender melhor o outro, preciso compreender a mim, mergulhar naquilo que se passa na minha casa íntima, aceitar-me por buscar o autoaprimoramento e aí uma maior flexibilidade no olhar e na vivência com o outro. Isso é algo ainda muito complexo para o dependente. O dependente, dentro das suas fragilidades, ele não entende muito essa questão do respeito. Ele se sente desrespeitado e ele tem dificuldade em lidar com limites. Portanto, ele invade o espaço do outro, o que está ali afetando o respeito no relacionamento. E isso causa muitos conflitos dentro dos relacionamentos com os dependentes. Vamos fechar agora aqui com essa frase. A vida nos convida ao aprendizado permanente, aprender a lidar com cada circunstância, aprender a ter perseverança, aprender a fortalecer-nos na fé e na confiança, aprender a amar e ter esperança. Que possamos, então, finalizar esse nosso estudo, esperando que ele tenha, de alguma forma, trazido boas reflexões para todos. Vamos fazer a nossa prece final. Então, Senhor, muito agradecemos por esses momentos aqui vividos, pelas oportunidades que a vida nos oferece, sabendo que cada um de nós tem o amparo necessário e que cada um de nós tem em si toda a condição que é preciso para superar cada etapa da sua vida. E que possamos, então, muito agradecidos pela essa casa que nos deu esse espaço, que tanto nos acolhe, finalizarmos o estudo desta noite, graças a Deus.